Daniel 12, versículo de número 3. Quantos encontraram? Tu, porém, vai até, porque e ti a tua herança no fim. Glorioso Deus e Pai, seja e continue sendo o teu nome glorificado, tua igreja abençoada e o adversário sempre envergonhado, em nome de Jesus. Quem diz amém? Tome o vosso assento, glorificando a Deus. Queridos, o livro de Daniel é um livro profético, escatológico, chamado o Apocalipse do Antigo Testamento. Ao lado de Ezequiel e Zacarias formam os 3 livros que contêm o maior índice, maior número, maior conteúdo de textos, profecias e visões escatológicas. E o profeta Daniel tem na sua história um contexto riquíssimo, vastíssimo e amplo de experiências com Deus, experiências também sociais, experiências políticas em tempos de cativeiro. Ele foi levado ainda quando adolescente para a corte de Babilônia e de lá também foi transferido para o governo da Pérsia e toda a sua vida foi dedicada ao reino de Deus, mas nunca mais voltou para casa. Desde a sua mais tenra idade até o fim dos seus dias, Daniel vai viver em países diferentes, sob regimes de governo diferentes, enfrentando as mais diversas situações e adversidades, mas mantendo-se fiel a Deus e o chamado de Deus. O preço da sua fidelidade lhe premiou com cargos de alta nomenclatura social e política, não só no governo da Babilônia, mas principalmente na Pérsia, no governo Medo-Persa, onde ele vai ser o principal dos 3 presidentes que compunham um grupo de 120, dos mais seletos. Ele era o que mais se destacava. E todos sabem as razões pelas quais ele foi levado à cova, por motivo de inveja, perseguição, mas a sua fidelidade a Deus se manteve inabalável. Então esse homem é o profeta que Deus chama ao céu nas visões apocalípticas para ver o futuro, para decifrar e para descrever não só para o povo de Israel, mas também para o povo de Deus da posteridade, incluindo a igreja. Ele tem visão dos reinos, surgimento dos grandes impérios mundiais, que narra o seu livro, visões pessoais com a grandeza, a expressão da glória de Deus. E este profeta, cuja vida toda é inteiramente dedicada à obra de Deus, tem nesse texto, naquilo que o texto diz, na sua própria vivência, o cumprimento desta palavra. Tu, porém, vai até o fim. Essa expressão é uma recomendação de Deus para Daniel, porque houve fatos que ele não compreendeu, e Deus disse: fecha o livro, encerra a visão, que é para o tempo do fim. Mas tu, Daniel, vai até o fim, ou seja, permaneça, persevere, continue, seja o mesmo servo, mesmo adorador, mesmo homem de oração, o mesmo profeta, o mesmo vaso que eu chamei, que eu escolhi. Está em casa ou está na sua cidade, já existem as dificuldades para servir a Deus. Está numa terra estranha, alheia, costumes diferentes, e com certeza a saudade de casa era muito grande, mas ele foi privado de tudo isso por conta do propósito que Deus tinha na vida dele. Longe de casa, longe da família, foi levado contra a sua vontade, sem lhe ser perguntado se ele queria ir, mas nada disso mudou o seu propósito e o seu compromisso de ser fiel a Deus. Passou pelas adversidades, sendo fiel a Deus e permanecendo, perseverando, fiel. Nós encontramos pelo menos 6 formas ou modos que estabelece essa parte A do versículo que nós lemos. Por exemplo, alguém começa bem
e termina mal. Por outro lado, alguém começa mal e termina bem. Mas ainda tem pessoas que começam bem e terminam melhor. Também tem um quarto grupo de pessoas que começa mal e termina pior. Tem um quinto grupo que nem sequer começa, não se dá nem ao trabalho de começar. E tem um sexto grupo que começa bem, no meio do processo fica ruim, mas termina bem, corrige o processo e no final dá tudo certo. Você vai encontrar muitos personagens na Bíblia vivenciando essas situações. Vou repetir para tu não esquecer. Começa bem, termina mal. Não sei que grupo você possa se encaixar, conjecturando consigo mesmo. Segundo grupo, começa mal e termina bem. Terceiro grupo, começa bem e termina melhor. Quarto grupo, começa mal e termina pior ainda. Quinto grupo, nem sequer começa, não se dá o luxo nem um trabalho de começar. E o sexto grupo, pastor, começa bem, no meio do processo a coisa não dá certo, mas corrige e acaba terminando bem, se não melhor ainda. Não sei que grupo você pertence, mas sei que a recomendação para cada um desses grupos é: tu porém vai até o fim, e que esse fim seja de graça, de bênção, de perseverança, de vitória, de gozo, de alegria, de fidelidade, de santidade, de compromisso com Deus. Pastor, quem começou bem e terminou mal? Existe muita gente na Bíblia que começou bem e terminou mal. Por exemplo, Lúcifer começou muito bem, anjo de Deus, da ordem dos querubins, e não era só do grupo dos querubins, mas era um grupo seleto no meio dos querubins, que era o querubim ungido. Tem dois tipos de querubins: querubim da glória, que estão diante do trono, e o querubim ungido, que era aquele que assumia uma responsabilidade para representar um próprio Deus, onde ele designasse. Era como um embaixador de Deus, porta-voz direto de Deus. Tanto é que o Éden, a primeira terra original, quem governava e cuidava era ele. Começou muito bem, cheio de glória, andando no meio das pedras afogueadas, mas terminou muito mal. Terminou perdendo a luz, virando trevas. Terminou perdendo a glória e tendo a inglória. E até hoje os resultados são terríveis para ele e para a humanidade, sem contar com a terça parte dos anjos que ele corrompeu. Então começa bem e termina mal. Existe outro personagem na Bíblia que é Saul. Começou bem, sendo ele ou caiu de paraquedas para ser rei de Israel, uma linguagem bem popular, procurando jumentas. A partir do momento em que o povo de Israel procurava um rei, e ele está debaixo das cangaias, e Deus vê naquele homem a oportunidade de colocá-lo para ser rei. E o texto de Samuel, lá no capítulo 10, deixa bem claro que Saul até profetizou, foi cheio do Espírito Santo. Começou cheio do Espírito, mas depois entrou na carne. Começou humilde, depois se exaltou. Começou pequeno, depois achou que era grande. Começou na obediência, depois caiu na desobediência. Começou cheio de Deus, depois se tornou cheio de materialismo. Então ele começa bem e termina mal. Pastor, e quem começou mal e terminou bem? Você tem Jefté, filho de uma prostituta, convidado a não botar o pé nem na calçada da casa da família original. Alguém que foi, uma linguagem canônica, excomungado da família, tirado o nome dele do testamento para não ser herdeiro. Vivia entre as pessoas marginalizadas, mas Deus o chamou para ser juiz em toda a terra de Israel. E aqueles que um dia mandaram ele embora, deram as costas a ele, tiveram que pedir que ele os ajudasse. Então começou mal, mas terminou bem. Jabez, fruto de um problema de família, de casamento, de um parto difícil, com um nome pesado sobre ele, para viver debaixo de crítica a vida toda, mas ele resolveu orar a Deus e pedir a Deus que mudasse. Ele começou mal, mas não ia terminar mal, podia terminar bem.
e Deus ouviu a sua oração e abençoou ele grandemente. E o que era para ser tragédia e derrota foi bênção por toda a sua vida. Você vai encontrar muitos personagens da Bíblia, até entre as mulheres. Ruth começou mal, era moabita, nasceu numa terra amaldiçoada, que é fruto de uma relação incestuosa entre a filha de Ló, que o embriague vai ter relação com ele. Tem um filho chamado Amon, outro chamado Moab. Forma-se duas nações. E Ruth nasce nessas nações. Casou com um homem que era um homem cuja descendência era judeu. Fez o melhor negócio da vida, só que ficou viúva. E viúva nunca foi fácil, principalmente na terra de Israel. Então ela tinha outra companheira que também era viúva, que era órfã. E Noemi decide retornar para casa, que começa bem e termina mal. Noemi, na mesma história você vai ver personagens vivendo essa realidade. Mas Ruth decide ir com Noemi. Diz: teu povo é meu povo, teu Deus é meu Deus, para onde tu for eu vou, quando tu me deitar eu deito, quando tu estiver eu estou, não há nada que me impeça ir. Noemi disse: eu não tenho dinheiro, não tenho marido, não tenho mais nada para te dar. Disse: não precisa, eu estando ao teu lado e tendo o Deus da tua vida, para mim já basta. Chegou na terra de Israel como estrangeiro, e como estrangeiro a lei não dava permissividade para trabalhar nos melhores empregos, mas dava concessão para colher as espigas, mas não eram as melhores, eram só os rabiscos. A lei dizia que em cada colheita os principais grãos se colhessem, mas os menores deixassem para o órfão, para a viúva, para o estrangeiro. E quando levasse o cesto com as espigas, se caísse, não apanhasse, deixasse para eles. Então Ruth vai como estrangeira e quase como uma mendiga, rabiscar as espigas, se abaixar para pegar que caía. Mas o dono da propriedade olhou para ela e disse: quem é essa moça? Usar a expressão bem popular, botou os olhos em cima dela, e Deus colocou a sua mão e mudou radicalmente a história de Ruth, e de catadora de espiga estrangeira passou a ser proprietária de toda a fazenda. Deus faz essas coisas. E eu tenho um recado do Senhor para ti nessa noite. Os olhos de Deus que não se fecham só segundo, estão olhando para você, colocando a mão sobre você e dizendo: eu vou te abençoar e vou fazer coisa maravilhosa na tua vida. Até o final de 22, Deus ainda é Deus. E o 23, se vier, Ele é muito mais Deus na tua vida. Quem toma posse desta palavra. Começou mal, mas terminou bem. E tanto personagem que começam mal, terminam bem, né? Vai ficar até umas horas falando. Pastor, e quem começou mal e terminou pior ainda? O diabo, quando se levantou contra Jó, se levantou mal contra quem? Um homem fiel a Deus. Tentou se levantar logo contra quem? Um homem mais íntegro que havia na terra. Tem gente que diz que o diabo é sábio. Eu não vi isso na Bíblia, mas tem gente que diz: se fosse sábio, não ia para cima de Jó. O mais santo, o mais íntegro, o mais fiel, achando que ele é atrevido. O atrevimento, a arrogância dele faz com que ele não tenha sabedoria. Vai para cima de Jó. Começou mal, não foi? Foi, começou mal. E como terminou? Pior ainda. Porque qual era a queixa de Satanás? Jó é crente, Jó adora, Jó vai para o culto, porque tem saúde, tem dinheiro, tem família, tem tudo, não falta nada. Eu disse: não é assim, Satanás. Eu conheço, tu não conhece, tu adivinha. Tu tenta adivinhar, mas quem conhece sabe sou eu. Se eu conheço até quem não me serve, quanto mais quem me serve me adora. Como assim, pastor? Meus olhos procuram os fiéis na terra. Essa palavra procurar significa 24 horas Deus está ali olhando, 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 olhando e contemplando. E na antiga aliança, Jesus não tinha vindo ainda. O sacrifício da lei era imperfeito. Já havia sido anunciado o juízo sobre o diabo, mas ele tinha acesso, não para estar, mas pelo fato de ser um espírito que um dia esteve lá.
E os filhos de Deus, que são os anjos, estão reunidos com Deus e ele tenta, como penetra, está no meio. Deus está vendo, está dizendo: já que tu está aí, eu vou te fazer uma pergunta. Você viu meu servo Jó? E faz tempo que eu conheço e vejo ele. Por acaso tu viu? Que é difícil, irmão, não conhecer um crente. Mas diga comigo, fiel, se for fiel. Porque se não for fiel, está difícil. Difícil identificar. A gente identifica um crente fiel até no meio de uma multidão sem nunca ter visto ele. Não é para dizer amém, diga ai, mas não tem que entregar esse negócio. Você conhece um crente que anda com Deus até no meio de uma multidão sem nunca vê-lo. Aí na hora que você olha, tem um espírito lá e tem um aqui, tem um aqui, tem um lá que testifica. Aí você olha, aí transparece. Que é isso? O brilho da glória de Deus aparece. O diabo disse: eu vi, sabe, sei, mas ele só é crente por causa disso. Eu disse: eu conheço. Eu conheço até quem não me serve, principalmente quem me serve. Eu sei que é fiel. Jó está lá em casa, Deus está olhando, conversando com o diabo, dizendo: é fiel. Tratando os negócios, Deus dizendo: está vendo como é fiel? O diabo sempre tenta arrumar uma coisa, disse: é porque tem tudo, então vai lá e toca. Só que Deus é tão tremendo que Deus não disse o que ia fazer quando o diabo tocasse. Ele disse: Deus até permite que situações adversas venham contra mim e você. Só que quando o inimigo olha e vê você e eu na dificuldade, ele diz: caiu. Ele olha para você e diz: se acabou. Quando vê você e eu na prova, na dificuldade, diz: não tem mais jeito. É porque ele pega só um pedaço, só o início do processo. Ele não sabe o que vai acontecer depois. E Deus não diz para ele. Deus não revela para ele. Deus prepara duas surpresas. Diga comigo, duas surpresas. Uma para você e a outra para o inimigo. Qual é a surpresa que ele prepara para mim, pastor? É algo maravilhoso que ele tem para fazer no meio dessa prova, dessa dificuldade. Coisa boa que Deus faz. E qual é a surpresa que ele prepara para o inimigo? É que se ele achou que você já estava abençoado demais, vai ter que correr as léguas, porque a bênção vai vir dobrada. Se achou que a unção na tua vida já incomodava ele, vai ter que dar de relar para onde ele saiu, porque a unção vai ser maior ainda sobre a tua vida. Se incomodou porque Deus te usava, aleluia, aí perdeu o juízo, porque Deus vai te usar mais ainda. E eu quero assumir nesse momento, debaixo da graça de Deus, com autoridade profética. Essa igreja disse amém, eu entrego. A igreja disse amém. Olha para quem está do teu lado e diga: este ano está terminando, mas até terminar Deus ainda é Deus para te surpreender. Mas se ele não quiser, tem 23 chegando aí. Vontade da glória a Deus, você tem um som descendo na casa. Profeta de Deus, aponte para ele, para ela, entrega esta palavra. Tem mais um dia de 22, mas tem 23 chegando aí. Tem 23 chegando aí. Tem 23 chegando aí. E aqui não é fruto de cartomante, não é tarólogo que está dizendo que vai acontecer, não. Não foi o uso que foi colocado para decifrar o teu futuro. Também não é o papo lá, deu um pai de chiqueiro, vestido de branco, pendurando a cola no pescoço e também na orelha para adivinhar o teu futuro. É a promessa de um Deus que é fiel. Se não acredita, te cala, mas se toma posse, levanta as duas mãos e manda adorar, e é de graça.
terminou pior ainda. Toda vez que o inimigo se levantar contra você, já começa mal. Você recebe? Diga um amém aí. Toda vez que ele vier contra a tua vida, já vai começar mal. E quando terminar o levante, ele vai estar pior ainda. Agora recebe, Jó. Quando ele vier, você vai estar bem. Quando Deus for ter para correr, tu vai estar melhor ainda, porque depois da prova, tu está mais abençoado, está mais cheio, está mais usado. Só recebe quem adora e só adora quem recebe. Vai pedir de Deus. Começa bem, termina mal, começa mal, termina bem. Começa bem, termina melhor, começa mal, termina pior. Tem uns que nem começam. Pastor, e quem não começa? Os ociosos, omissos. Pastor, tem pesca. Estou pescando para vida. Estou pescando para vida. Quem começa, pastor, e nem começa, ocioso, negligente, indiferente, incrédulo, preguiçoso. Dá o trabalho nem de começar. Olha para o irmão, diga, eu não. Diga, porque não foi eu, foi ele que começou a boa obra. Aponte para ele, aponte para ela, e ele vai completar, vai terminar, vai concluir. Meu Deus, entrega aí. Se eu entregar mais não, entrega aí. Pastor, não gosta disso. Eu não sei que time tu tá, agora eu sei que o diabo é quem gosta dessas coisas. Começa, não se dá o luxo, o trabalho de começar. Mas tem um grupo que começa bem, o processo, a coisa complica, mas não desiste. Não recua. É ou não é? Vem tempestade, mas ó, não pega o barco e... Agora Deus é tão sábio e tremendo. Diga por quê? O vento soprou quando o barco estava no meio. Pegou não? Vou traduzir. Se alguém fizesse uma reunião e dissesse vamos voltar, ia ter pelo menos um para dizer, ei, o caminho que volta é o mesmo para completar o trajeto. A distância para voltar é a mesma distância para chegar do outro lado. Então é melhor o negócio chegar do outro lado. Você vai comigo? O pastor está incomodando. Estou tentando ficar mais crente hoje. Escolhe alguém aí, olha para quem está do teu lado e diga, escute. Para terminar, é a mesma distância para voltar. Então faz o melhor negócio. Avança, continua, persevera, segue em frente, não desiste, não para, não volta. Como assim, pastor? Ô filha, tu já lutou tanto. Já lutou, já batalhou, vai jogar tudo fora. Já pagou o preço, já vem na dificuldade, vai jogar tudo para cima. Não. Faz valer a pena até o sacrifício, o preço que tu pagou. Porque para voltar é muito mais difícil que continuar.
Mas nós encontramos um homem que fez uma oração sábia no meio do processo. Porque quando a coisa fica difícil, até para orar a gente precisa ter sabedoria para orar. E esse homem pastor, Abacuque, ele orou e disse assim: aviva a tua obra no meio. No meio dos anos a notifica, e na ira te lembra da graça e da misericórdia. Em outras palavras, também Abacuque está dizendo: está no meio do processo, mas a minha visão é lá para frente. Eu sei que está difícil para mim, sozinho eu não posso, o cenário é terrível. Abacuque descreve o cenário, e o cenário é catastrófico. Olha para os currais, vazio, porteira derrubada, pasto zero, ovelha, não tem nem um gato pingado de ovelha. A oliveira, a árvore, e do fruto se origina o azeite, não tem nenhum. Figueira, cujos figos, além de servir de alimento, também é medicinal. O figo abastecia, não era só a quitanda, a hortifruti, abastecia também as farmácias. E tinha um remédio famoso, a pasta de figos, que curava muitas doenças no mundo antigo. Mas também não tem nenhum figo. A videira que produziu o vinho, que era o elemento essencial das festas e celebrações, sem vinho não tinha festa. Não só no antigo como no novo, você sabe, o casamento famoso parou porque faltou vinho. Então ele disse: ainda que a figueira não produto da oliveira, não haja fruto na videira, as ovelhas sejam arrebatadas, nos currais não hajam vacas. O cenário é esse. Mas Abacuque está orando, está vendo o cenário, mas está orando. E quem ora fala com Deus. Quem ora fala com quem muda qualquer circunstância negativa. Quem ora fala com aquele que anula a maldição e ordena a bênção. Quem ora fala com Deus Todo-Poderoso, que manda chuva até no deserto. E se alguém duvida que ele manda chuva de água, ele manda chuva de pão. Quem ora fala com aquele que tem o poder para fazer milagre, o impossível acontecer. Abacuque vai orar, vai falar com Deus. Aviva, Senhor, a tua obra no meio dos homens. Estou falando de profeta. Você crê na palavra profética? Então levanta a mão quem crê. Se não crê, não levanta. Diga para quem está do teu lado: eu profetizo sobre a tua vida. Tu não para, não trava, não estanca, não recua, não desiste. Pode ser difícil, complicado, um cenário terrível, mas eu profetizo que tu vai avançar, tu vai progredir, tu vai continuar, tu vai permanecer, tu vai perseverar. Vai entregando aí, e junta aí com o que Deus te entrega, e a voluma e a mensagem entrega para ele e para ela. A ordem de Deus é avançar. O projeto de Deus é vai em frente. No meio do percurso, tu fracassou, não. Fracassa quem não tem mais jeito. É um acidente de percurso, mas ainda tem jeito. Não é sacudir a poeira e levantar como diz o mundo, não. É ser levantado pela mão daquele
430 anos no Egito. Quantos anos? 430. É pouco ou muito tempo esperando? Hã? É muito tempo. Depois de tanto tempo esperando, na hora que sai do Egito, Mar Vermelho. Pastor, que quer que Deus arrume essas coisas para a gente? Tanto tempo esperando. Foi só sair. Sabe qual é a distância? Era só 10 quilômetros. Dá para onde aqui 10 quilômetros? Até o canto. 10 quilômetros. Mar Vermelho. Rapaz. Tanto tempo esperando. O negócio complica desse jeito. Depois de tanta oração, pastor, tanto que eu paguei o preço. O Jeová, tanta luta. E agora? Tá bem para ter o refresco. Aí vem de novo. Aí o povo se queixou para Moisés. E o mandamento falando, dá para entender a queixa. Ou não dá? Dá, o mandamento falando, dá para entender. Aí Moisés só tinha um lugar para levar as queixas. Porque queixa, até queixa de crente que tem promessa, não vai para a delegacia, vai para lá. Diga aí no ouvido dele e dela, se tu puder, diga aí para lá, para lá. Onde é que eu tô que eu não estou me vendo? Espera aí que eu vou arregaçar, eu vou bater lá. Vai não, vai para lá, manda para lá, envia para lá. Pegar esse celular, eu vou mandar aqui. Saindo fogo pela boca, pelos olhos. Ó, bota o telefone no chão. Celular tu bota onde tu quiser. É no isso. Bota o telefone no chão. Recebeu um caminhão de queijo, reclamação, murmuração. Me acuda aqui, espinhaço aqui é bem fraquinho, as costas é estreita, tem hora que nem costa tem mais. Não é? Pastor tem as costas largas, eu duvido, a madeira descer sem seu rombo é largo. Você quer ver? Só tem inteligente aqui. Quem tem costa larga para madeirada. Olha, tá vendo? Só tem isso. A madeira bate, quem tem costa larga? Diga aí. Jeová, as costas estreitas, Jeová, me acuda, me socorre. Jeová disse, ô, tadinho do Moisés, tadinho do meu povo. Moisés, diga o povo que marcha. E o negócio é com quem vai para frente, Moisés. Você aguenta, querido? Não é só uma mente? Deus não tem tempo para ouvir queixa de crente mimado, não. A ordem dele é: levante a cabeça, rapaz. Meu Deus é maior, o projeto é maior. Avança e vai.
Deus te consola. Só que não vai alugar Deus a vida toda te consolando, não. Recebe o consolo, enxuga as lágrimas e se levanta. Recebe o conforto. Aleluia. Diz para o inimigo que tu tem um Deus todo-poderoso. Se ergue na força do Senhor e marcha na terra. E o povo o quê? Converte aí, relógio, deixa eu terminar. O povo que marche. Para onde? Para cima do mar. Deus também não disse o que ia fazer. Eu disse? Não. Você tem a obrigação de dizer tudo para Deus, mas Deus não tem a obrigação de dizer tudo para ninguém. Dá para aceitar esse Deus? Quer ser crente ainda depois dessa? Você tem a obrigação de contar tudo. Se não contar, ele sabe, ele vê, ele conhece. Mas ele tem a obrigação de contar. Ele é Deus, é assim. Ou não é? É. Vou filmar. Só tem um rumo que eu estou vendo, que é o mar. Então, pois é, vai no rumo aí. Eu sou pula-grota também. Você aguenta um pula-grota? Moisés vai no rumo das ventas, Moisés. Era o mar. Escuta, quando o povo chegou bem pertinho do mar, aí Deus, por que é que Deus não abriu o mar de longe? Ele não abriu o mar com uma légua de distância. Ele não abriu pelo menos 1 quilômetro, deixou o povo chegar na beira. Você aguenta? Olha, Deus nem tem compromisso, nem promessa, nem abre porta para quem não quer, não persevera, para quem não obedece, para quem não segue o projeto. Se o povo olha para o mar e diz, Deus está mandando para o lugar errado, nem vou, mas ia ficar lá. Quando o povo resolveu crer, obedecer e marchar, mesmo vendo que o impossível estava diante, aí Jeová provou até o limite do limite geográfico de chegar no mar. Agora o povo está pronto, está crendo que vai receber. Eu sou Deus, você manda no mar, então o mar se abre e o povo vai. Eu vou entregar porque eu sei quem manda. Escolhe alguém que está do teu lado, bate a mão no ombro. Vai dar choque não, irmão, nem vai dar doença, é no ombro, é no ombro, é no ombro. Diga para ele e para ela, Deus vai testar a tua fé até o limite final. Se tu crer, vai até o final e recebe e toma posse. Se tu não crer, tu vai ficar sem. Mas eu tenho profetizando que tu vai crer, vai olhar para o mar e vai permanecer. E quando chegar bem pertinho, Deus vai fazer o milagre, a vitória vai colocar na mão. Termina, pastor, vai ter reunião. Fica de pé para adorar aqui. Amor, vinha a banda adorando. Aí escute. O mar se abriu ou não abriu? Deus cumpriu a promessa? Cumpriu. Pastor, se o povo não vai, o mar não abre. Andou 1 quilômetro. Tá bom, Jeová? Falta 9. Pastor, pelo amor de Deus, eu tenho que... Isso aqui não é meu. Andou mais 1 quilômetro, Jeová, e agora? Tem mais 8. Isso é coisa de amigo. Tem irmão e amigo aí, pertinho de tu?
Entrega esse presente para ela, diga assim, ainda falta alguns quilômetros. Existe não. Mas tu vai chegar. Porque quem prometeu é fiel. Glória na cara. Mandoia. Suiabacanta na baia. No último quilômetro, nos últimos metros, nos últimos centímetros, é Jeová. Abriu. Escuta, filho, está chegando. No último quilômetro, nos últimos metros, nos últimos centímetros, você vai já receber. Está chegando. O mar. Quando Deus quer transformar o mar em avenida, quando Ele quer transformar o mar em passarela, corredor. Não sei se vai virar avenida ou vai virar passarela, mas eu sei que Deus vai fazer um milagre nesse mar que vai passar em nome de Jesus. Você toma conta. Deus abriu e o povo. Só que o trajeto teve uma pausa. O texto diz que eles pararam no meio. No meio. Parou aonde? Deus é tão tremendo que deixou o exército de Faraó vir atrás. Diga por quê? Não é possível que tu não pegou, gente. Tem que traduzir. Entrou na promessa, no desafio da fé. Só tem um rumo. Qual é? Pastor, na hora que o negócio complicou, não tinha alguém pensando em voltar, não tinha. Na hora que olhou assim, ó, lá vem Faraó com o exército. Sabe, o negócio é para frente. Posso entregar? Escolhe alguém de novo e diga: ei, volta não, o Faraó pega. Existe não que Faraó tá doidinho para te pegar. Ei, brinca de ser crente não, que o Faraó tá doidinho para te estrangular. Eu vou entregar, não quero nem saber. Não despreza teu chamado, teu ministério que Deus te deu, não. Dá valor. O diabo tá doidinho para tomar ele, viu? Tá vendo como é difícil dizer amém, mora dessa? Gosto não, pastor, eu tô nem aí, eu tô aqui só para entregar. Vai, vem Faraó, então corre. Como Jeová viu que o povo ia para frente, você vai dar uma mãozinha. Deu ou não deu? Deus convocou a maior indústria do universo, que é dele, Jeová manda em mundo. Chamou os melhores mecânicos, empacotador, desmontador de carro. Só que o desmanche aqui não era ilegal não, era legal. Desmanche aqui não era facção não, era Jeová mandando os anjos. Faraó estacionou os carros dele. Esse amanhã a gente pega judeu
pela barba, pela garganta, pelo pescoço. Jeová diz: toca não, que ali tem dom. Dom sou ele. Você é crente? Aponta para quem está do teu lado e diz: toca não. Você tem dom, eu tenho dom. A igreja tem dom, eu tenho dom. Pertence a ele, a Jeová. O negócio é com ele. Vai lá nos carros de Faraó. Se a chave era de fenda, não sei. Se era de boca, não sei. Se era de grife, eu não sei. Se era chave L, se era ali, se era alicate. Vai dizendo aí, pecado. Eu só sei de uma coisa: os carros de Faraó ficaram tudo. Tem gente que pegou, tem gente que não sei onde é que está. Puxa meu ouvido dela. Os carros de Faraó vão ficar tudo de conta. O projeto dele vai falir. Os laços dele vão ser quebrados. As armadilhas dele vão ser desfeitas. Os planos dele vão virar nada contra a tua vida, porque tem um Deus trabalhando em teu favor. Hoje, aqui e agora. Para o arraial do povo de Deus, eles trazem os carros e só dá para alcançar de carro. Quem está debaixo da promessa nem com carro alcança. Deixa para outro dia eu falar de Alice, que eu estava com vontade de falar, mas deixa para outro dia. Olha para cá. Quando pensaram de dizer traga os carros, tem carro? Tem roda para um lado, roda para o outro. Os cavalos que puxam o carro já correram, já até abandonou. Faraó só se for virar burro de carga para arrastar esses carros quebrados. Nem Faraó virando burro de carga não tinha jeito, porque quando Deus faz não tem quem desmanche o que Deus faz. A porta que ele abre, ninguém fecha. A que ele fecha, ninguém abre. Quando ele abate, ninguém levanta. Quando ele levanta, ninguém abate. Quando ele fere, ninguém mata. Quando ele mata, ninguém pode ferir. Quando ele dá vida, ninguém bota na sepultura. E se ele botar na sepultura, ninguém tira de lá. Quando ele resolve abençoar, ninguém amaldiçoa. E contra